Alemanha, olhando para o norte em direção à distante costa do mar, e onde o Mosela flui do leste da França para se juntar ao Reno, nas montanhas arborizadas de Eifel, encontra-se o circuito de corrida de automóveis mais pitoresco e difícil do mundo, o Nürburgring. Este é o cenário, tradicional para o Grande Prêmio da Alemanha. E aqui, no local de seus triunfos pré-guerra, está um dos grandes carros de corrida do passado, o Mercedes W125 de 1937. Com seu motor de 8 cilindros, de 6 cavalos de potência. Poderoso também é o famoso gerente da equipe Mercedes, Alfred Neubauer, que está acompanhado do campeão europeu de 1939, Hermann Lange. Eles vieram ao circuito especialmente para nossas câmeras registrarem. Já se passaram 25 anos desde que este Mercedes correu aqui, e os carros de Grand Prix de hoje são limitados a apenas 1/4 da capacidade, produzindo apenas uma fração da potência deste, o carro de corrida de Grand Prix mais poderoso já construído. O Nürburgring é composto por 14 milhas de estrada, construídas para corridas e testes de alta velocidade. Em grande parte das primeiras 5 milhas, a estrada desce em uma série de curvas rápidas. A cidade de Adenau está quase na metade do caminho, ao pé do circuito. A estrada agora sobe em direção a uma das curvas mais complicadas de todas, o Carrossel. Lange está completando mais uma volta. E desta vez você se sentará atrás do volante e ouvirá o campeão mundial de corridas de 1962, Graham Hill, dando sua impressão sobre o melhor de todos os circuitos de corrida. Desde o início, deixamos a ampla área em frente aos boxes e somos direcionados para a seção estreita. Logo aqui embaixo, que constitui a largura normal do circuito. Após o início de um grande prêmio, cerca de 30 carros estão tentando entrar neste funil e todos estamos disputando posição e é bastante complicado. Em seguida, entramos na curva sul, que é quase uma curva de 360 graus. E é bastante difícil manter o carro nesta posição sob potência, porque acho que praticamente todos os carros tenderiam a substerçar neste circuito. E descobrimos que então temos que acelerar para sair daqui para a seção de subida que vem atrás dos boxes. Muitas vezes recebemos nossos sinais de box desta seção ilegalmente, então eles colocaram uma cerca de arame mais alta lá para impedir que os mecânicos nos dessem sinais, mas muitas vezes conseguimos um tempo de volta muito bom e rápido desta seção. Agora chegamos a uma curva à esquerda que inicia o Nürburgring propriamente dito, subindo por uma ponte até uma curva à esquerda muito complicada, que é uma curva de segunda marcha, feita com muito cuidado e, novamente, muito escorregadia quando está molhado. Uma seção de descida muito rápida, onde atingimos velocidades na ordem de cerca de 130 milhas por hora. Isso é seguido por uma série de curvas à esquerda e à direita, cerca de 5 ou 6 no total, muito próximas umas das outras, e muito complicadas de fazer em qualquer velocidade. E é muito importante acertar a saída de cada curva. Então, eu acho que um fluxo suave através dessas série de curvas daria um melhor tempo de volta. Como você pode ver, os carros estão desgastando as bordas do circuito aqui. Estamos tentando aproveitar cada centímetro disponível da pista aqui para endireitar as curvas. Há um bom exemplo ali. Ele apenas toca a terra e uma pequena nuvem de poeira se levanta. E estamos tentando fazer isso o tempo todo. Claro, é importante ser extremamente preciso neste circuito e ter a próxima curva em mente. Agora, esta é a última curva desta série de curvas à esquerda e à direita. E é uma curva à direita seguida por uma curva à esquerda, que é ligeiramente em descida e levemente inclinada. E então saímos da floresta para
Uma vista bastante boa se tivéssemos tempo para olhar. E descemos rapidamente, por alguns pontes, até chegarmos a uma seção chamada Float Pass, bem aqui na nossa frente. Na verdade, todos os carros saem do chão neste ponto. É uma curva extremamente complicada, porque é seguida por uma curva à direita muito rápida. E você tem que garantir que não foi rápido demais e perdeu o controle quando está no ar, para que você não fique sem tempo para parar na próxima curva. Estamos agora entrando em uma seção de descida muito rápida. Este ponto, né, aqui é aproximadamente o caminho mais rápido do circuito. É uma descida. E chegamos a cerca de 150 milhas por hora. É ainda mais rápido do que na reta. E fica muito complicado parar porque temos que frear em uma curva à esquerda bastante rápida. A superfície aqui é muito ruim, como você pode ver pela trepidação da câmera. Esta é a Fox Rue, uma seção de descida rápida. Os cantos à direita, todos ocultos da vista. Foi nessa sessão, durante o treino para o Grande Prêmio de 1962, que tive um pequeno acidente ao passar por cima de uma câmera de televisão que havia caído de outro carro. Eu atingi a câmera bem aqui, ela segurou meu tanque de óleo e eu girei para fora da pista na vala do lado esquerdo no meu próprio óleo. Eu fui cavando por essa vala atrás dessas sebes como uma toupeira gigante e acabei mais ou menos aqui, ainda forçando na direção certa. Agora chegamos a outra seção na floresta. As curvas vão ficando gradualmente mais lentas até chegarmos a esta parte aqui, que é uma das primeiras curvas do circuito, como uma espécie de vista panorâmica. E então passamos para a segunda marcha aqui, e é muito fácil exagerar, pois é muito lento. Agora chegamos à seção de descida, indo em direção ao portão de Adenauer. É uma seção muito rápida, mas você precisa ser extremamente corajoso para descer aqui muito rapidamente. As curvas seguem uma após a outra em rápida sucessão, contornando o lado da colina. E se puder, você tenta ajustar o carro em uma grande derrapagem para conduzir o carro por todas essas curvas em uma linha suave. Esta é uma pequena ponte que não deve ser confundida com a do portão de Adenauer. A abordagem é muito semelhante e eu apostaria que uma ou duas pessoas cometeriam erros. E você provavelmente pode ver 1 ou 2 pequenos buracos nas sebes que mostram onde eles realmente saíram do circuito. Aqui você tem que se aproximar bem da sebe. Vale a pena tocar nas folhas reais da sebe com a roda esquerda. E agora estamos nos aproximando do portão de Adenauer, que tem uma abordagem bastante semelhante à pequena ponte que acabamos de ver. Muito rápido. Eu sempre alivio um pouco bem aqui, entro aqui, toco a terra do lado de fora e freio muito forte para esta ponte aqui. E então posiciono o carro na curva à esquerda e abraço bem de perto o interior da pista aqui. E sobre a ponte e subindo a subida, para alcançar, novamente, a altura total do circuito de Nürburgring. Agora no carrossel, a pessoa fica muito pesada pela carga extra de G no peso. É muito fácil para o carro escorregar para fora desta seção inclinada e então, claro, você passa direto pela cerca como uma pedra na ponta de um pedaço de barbante. Este é o rabo de andorinha, que é uma versão menor do carrossel. Sendo menos inclinado, é ainda mais fácil sair voando. Agora, esse é o trecho reto entre duas sebes muito altas. É bastante estreito. Imaginaria-se que se alcançaria velocidades de cerca de 170 milhas por hora neste trecho reto muito longo. Na verdade, você está subindo o tempo todo. E também desce. Na verdade, é chamado de montanha-russa. Os carros sobem e descem por pequenas elevações e depressões. E em algumas ocasiões, os carros que se está seguindo realmente desaparecem de vista. Portanto, o carro é muito, muito leve e a estrada desce, tornando a posição ainda pior. Isso é seguido por uma série de curvas muito rápidas à esquerda e à direita, que quase poderiam ser feitas a toda velocidade em 1962. Carros de Fórmula 1. Muito complicado, o carro está derrapando e te escorregando, e é bastante íngreme também. É preciso estar devidamente engrenado. E isso completa mais uma volta no circuito do Grande Prêmio da Alemanha, o Nürburgring.